Olá, aqui é o Rodrigo e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu estou começando a estudar inglês sozinho. A importância do inglês eu acredito que hoje todos nós sabemos, e principalmente quem está envolvido ou procura ter mais conhecimento sobre a ciência sabe que a língua da ciência internacional é o inglês. A gente encontra materiais em português, entretanto eles são traduções. A gente não tem às vezes a riqueza de detalhe, ou a gente tem alguns termos técnicos que são perdidos. E também tem toda a questão do conhecimento, do estímulo da mente em aprender uma nova língua. Não só uma língua, mas aprender alguma coisa sobre arte, a cozinhar, ou aprender crochê. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. E no meu caso, é uma coisa que eu preciso para minha carreira e pessoal também. Vai que um dia eu vou viajar, ou eu conheço algum turista aqui no Brasil e eu preciso me comunicar e a pessoa não domina muito bem a língua portuguesa, que é uma língua complexa, muito bonita, linda, mas é uma língua difícil de se dominar. Então o inglês faz muita importância. Eu poderia dar aqui 1000 motivos para se aprender inglês, mas vai muito da vivência de cada pessoa. Então o que eu tenho aqui? Como que eu estou começando a estudar? Eu já tentei começar a estudar um tempo atrás, e não deu muito certo. Eu acabei me desanimando e fui parando, porque eu não estava vendo evolução. E aí, o que aconteceu? Eu descobri um vídeo muito interessante de um canal chamado Small Advantage. Small Advantage, que é esse vídeo aqui, como começar a aprender inglês sozinho, do zero, né? O segredo. Na verdade não é segredo, mas esse cara aqui, se eu não me engano, o nome dele é Gavin. Ele é um nativo norte-americano e ele dá dicas para estudar o inglês sozinho. Eu achei essas dicas muito bacanas e muito válidas e eu pretendo segui-las. Então o que eu fiz? Eu anotei aqui no meu caderno como que eu vou começar a aprender sozinho. Bom, desculpa, a imagem não vai ficar muito boa e a minha letra é horrível. A minha letra é quase um aramaico misturado com hierógrafo. Então aqui eu coloquei aprender inglês sozinho e a base do estudo ela divide-se em praticamente duas partes. Eu segui tudo que ele falou no vídeo. Então tem a questão de aprender o vocabulário, de aprender as conjugações e a pronúncia. Essa é a base do estudo. E o início, como está aqui, a gente começa de uma seguinte forma. A primeira coisa que o segredo do vídeo dele, que na verdade a primeira coisa que a gente deve fazer é o seguinte: gravar um áudio da gente falando inglês ou tentando falar em inglês, porque no futuro a gente usa esse áudio para poder ver a nossa evolução. Então eu gravei um áudio falando palavras que eu sei, tentando formar algumas frases. Ficou muito ruim, eu gravei um áudio de aproximadamente 10 minutos para mostrar o meu nível. E aí a parte 1, que são os 3 primeiros meses de estudo sozinho, o objetivo dessa parte 1 é a gente criar um vocabulário para poder começar a treinar a conversação. Então, a sugestão é o seguinte: dividir o tempo em 1/3 de estudo ativo, né, flashcard, e 2/3 de estudo passivo. Esse estudo ativo, nessa primeira parte, é mais forçar a gente a gravar as palavras. E depois, essa outra segunda parte, o estudo passivo, seria ouvir e livros, textos e a parte de gramática. Então, o objetivo dessa primeira parte, porque aqui está livros, textos ou livros, né, o textbook, porque o objetivo dessa primeira parte é vocabulário e entender a estrutura da língua. Então, ouvindo, lendo textos, lendo livro de gramática, a gente consegue entender bem a estrutura da língua. E essa parte ativa, que seria a conversação, falar ou escrever, ele sugere praticar da forma de flashcards, para decorar as palavras. Isso nos 3 primeiros meses. Depois dos 3 primeiros meses, a gente inverte. Então, 1/3 do tempo vira aprendizagem passivo, que a gente usaria, treinaria o listening, né, ouvir, gramática, que seriam os livros textos, e 2/3 do tempo seria aprendizado ativo, conversação, conversar mesmo, e escrever, que no meu caso também eu tenho esse foco de querer escrever artigos, escrever livros, escrever textos. E o segredo é o seguinte: todo mês gravar um áudio ou gravar um vídeo para a gente poder ver a evolução.
E lógico, um pré-requisito, estudar pelo menos 35 minutos por dia. Tá bem aqui no começo eu anotei, de 35 a 60 minutos, mas no mínimo 35. Então, lógico, é fácil? Não, talvez eu vou ter que acordar mais cedo, deixar de fazer alguma coisa que eu gosto, mas é uma dedicação. E como esse estudo eu que monto, então eu posso pegar temas do meu interesse ou coisas que chamam a minha atenção e mantém motivado para estudar. Então aqui eu já comecei, eu fiz um teste de avaliação online na Cambridge e vi que o meu nível é A2, ele é pré-intermediário. Num aplicativo chamado Lingualéu, eu fiz o meu teste e está lá pré-intermediário A2B1. Então eu sei o meu nível de começo. Eu comecei aqui o vocabulário, eu fui escrevendo as palavras em inglês e depois em português para aprender essas palavras. Lógico, muitas delas eu já sabia. Então aqui eu já tenho 95 palavras e eu pretendo, pelo menos nesses 3 primeiros meses, conseguir aprender 500 palavras para poder depois começar a treinar a conversação ou leitura sozinho em casa, que seria a segunda parte do estudo. Aqui é uma folha onde eu vou anotando o meu estudo. Então, por exemplo, dia 15 eu estudei passivo, de uma forma passiva, usando o Duolingo e o Lingualéu. Dia 16 eu usei o Duolingo e assisti desenho. Ontem foi uma forma de estudo totalmente passiva, eu só assisti desenho, eu assisti desenho infantil, que é onde eu consigo entender o inglês. Então a gente tem lá a Peppa Pig. Eu encontrei um desenho chamado que é Earth to Luna, que seria o show da Luna, e eu consigo entender bem. O inglês da Peppa Pig eu já não entendo muito bem, mas o da Luna, o Earth to Luna, eu já consigo compreender. E hoje é estudo ativo. Então o que eu uso para estudar? Eu uso o caderno, eu sempre anoto, eu gosto de anotar, eu acho que fixa mais, mas eu tenho aqui material físico, dicionário antigo, esse aqui ia até pro lixo. Eu encontrei esse livrinho aqui, um livrinho muito simplesinho, com algumas frasezinhas, também é um dicionário. Um outro dicionário, esse que eu comprei para o meu ensino médio, e o livro de ensino médio que eu comprei também quando eu fiz o ensino médio, isso lá em 2005. Esse livro está desatualizado, mas o básico da gramática tem aqui. E o legal é que ele tem alguns textos para ler, tem umas historinhas, tem um pouco de vocabulário, enfim. É bom, eu pelo menos gosto muito da coisa física, mas dá pra gente aprender usando só o computador. Aqui eu estou no canal desse Small Advantages. Aqui está a carinha do cara, o Gavin, alguma coisa. E eu estou usando esse aplicativo aqui, que é um aplicativo para celular ou site chamado Duolingo. Tem outros, tem vários materiais na internet, mas eu gosto desse site porque é uma forma bem lúdica, parece que eu estou jogando o joguinho e aprendendo inglês. Então tem os níveis, ele aqui tem a questão para praticar e tem a questão das dicas, e dentro da dica, eu vou mudar aqui, afastar um pouco, dentro da dica ele tem a questão da gramática, então ele traz um conteúdo, ele traz um conteúdo de gramática e de exercícios. Isso é muito bacana. Na hora que eu volto aqui, tem a praticar são os exercícios. E lógico, a gente não deve ficar só nesse Duolingo, só em um material e em outro. A gente tem que procurar coisas diversas, ler, praticar, ouvir, assistir seriado. Por exemplo, eu comecei com desenho porque eu gosto de desenho, e eu comecei com desenho infantil porque o meu nível é muito baixo. Mas quem já tem inglês melhor pode pegar um seriado tipo Friends ou assistir filmes, enfim. E lógico, assistir talvez com legenda em inglês, áudio em inglês, legenda em inglês, enfim. E lógico, o Google nos ajuda muito, porque aqui a gente encontra várias apostilas, livros gratuitos, PDFs de livro para poder baixar. Aqui tem uma série, e lógico, quem tem dinheiro também pode comprar, pode usar Kindle, uma série de coisas. E uma outra ferramenta muito interessante, que é aqui o nosso querido YouTube. A gente encontra várias aulas. Aqui eu estou no desenho que eu estava assistindo, esse Earth to Luna, que é um desenho em inglês, infantil, então o nível é bem básico, mas também dá para procurar aqui, por exemplo, aulas de inglês, de nativos, conversações, um monte de material que dá para a gente aprender. Então aqui tem vários vídeos sobre inglês aqui, é só procurar.
Então eu acho que são ferramentas muito válidas. Bom, qual que é o segredo? Dedicar todo dia pelo menos 30 minutos. Eu acho que esse é o mais difícil, é a coisa mais simples e é o mais difícil ao mesmo tempo. Porque se você dedica ao longo dos meses, como eu vou gravando os áudios, ou pretendo ir gravando os áudios, eu vou conseguir ver a minha evolução. Eu acho que isso vai me motivar muito. A chegar a um ponto de conseguir assistir um filme sem legenda ou sem se preocupar em ler a legenda e entender as músicas que eu ouço. Então isso eu acho muito importante e ao mesmo tempo eu sempre vou estar estimulando a minha mente. Isso é bom porque melhora os nossos hábitos, melhora a nossa capacidade mental. Então era isso que eu gostaria de falar. Como eu estou começando a estudar o inglês, eu estou ainda na parte 1 e eu pretendo, assim que passar os 3 primeiros meses, gravar um segundo vídeo comentando como que foi esse aprendizado no começo.